Vamos lá? Boa noite, senhoras e senhores. Para quem não me conhece, professor Cristiano. Quantos aqui não me conheciam ainda? Mas a maioria me conhecia? Que bom. Professor Cristiano de Língua Portuguesa. Vamos lá? Vamos começar? Ó, uma notícia boa para nós. No edital de vocês, para matéria de língua portuguesa, é o mesmo conteúdo para superior, ensino superior e para médio. Então, quem quiser fazer as duas provas, tarde e manhã, pode ficar à vontade, não é isso? Isso é bom. Vamos lá. Olha só, pessoal. Por que é que você não conseguiu aprender português na escola? E por que você tem tanta dificuldade com português, com língua portuguesa? Olha só. Português se divide em dois grandes grupos, tá? Dois grandes grupos. O grupo da classe das palavras e o grupo da sintaxe. Classe das palavras e sintaxe. O que é a classe das palavras? Classe das palavras é o RG de cada palavra. São 10. 2, 4, 6, 8, 10. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, verbo, pronome, preposição, advérbio, interjeição e conjunção. Qualquer palavra da língua portuguesa, se você for classificar a palavra, vai ser uma dessas 10 aqui. Não existe mais em língua portuguesa. Então, classe das palavras é o que mesmo eu falei? É o RG da palavra. É o RG da palavra. Qualquer frase que eu pegar, que eu escrever, eu consigo classificar palavra por palavra. Por exemplo, se eu disser assim: Pedro gosta de futebol. Pedro gosta de futebol. Uma, duas, três, 4 palavras tem aí. Eu posso classificar palavra por palavra aqui. Pedro aqui é o que mesmo, hein? Quem se lembra? É um substantivo. Gosta é o que, hein? É um verbo. Pessoal, voltando aqui então, olha só. Classe das palavras está dentro do grupo morfologia na gramática. Dentro do grupo morfologia. Está lá no seu edital, lá, não está lá? Morfologia, classe das palavras. Quem já viu o edital? Você já viu o edital? É claro que sim, né? Olha só, classe das palavras é o que eu falei? É o RG de cada palavra. Qualquer frase que eu escrever, eu consigo fazer isso aqui, ó. Classificar palavra por palavra. Se eu quiser pegar a Bíblia e quiser classificar todas as palavras da Bíblia, eu consigo fazer isso. Tá? Qualquer palavra eu consigo, só são 10 as classes. Beleza? Olha só, das classes das palavras, nós temos classes variáveis e classes invariáveis. Olha só. A preposição, o advérbio, a interjeição e a conjunção são as classes invariáveis. São invariáveis. O que significa isso, professor? Significa que elas não vão se flexionar. Só ficou na mesma. Invariáveis que não vão se flexionar ficou na mesma. Significa que elas não vão para o plural, não vão mudar de masculino para feminino, vão ficar quietinha na delas. Essas 4 classes, a preposição, advérbio, interjeição e a conjunção são as classes invariáveis. Eu posso aqui, a preposição, ela pode se juntar a outra palavra. Isso não quer dizer que ela vai variar, ela pode se contrair. Contrair é diferente de variar, de flexionar, ok? Não vá confundir isso.
Então, essas 4 classes aqui são as classes invariáveis, não se flexionam. E as demais são as classes variáveis. O que significa isso, professor? Quer dizer que elas vão se flexionar em número, em gênero, algumas em número e gênero. Por exemplo, o verbo pode se flexionar como, hein, pessoal? O verbo. Quem se lembra? Tempo, modo, voz, não é isso? O substantivo pode flexionar como? Quem se lembra? Gênero, número, não é isso? Então, pessoal, nós temos as classes variáveis e as classes invariáveis. Está no edital de vocês lá. Perguntando, está no edital lá. Classe das palavras, classes variáveis e invariáveis. Ah, cai na prova, ela já sabe. Quais são as variáveis? Essas 6 primeiras. As invariáveis, as 4 últimas aqui. Bacana? Perguntas? Claro que não, né? Olha só. Para a gente estudar português, a gente tem que começar por aqui, ó. A aprender a classificar as palavras. É por isso que lá na escola você não aprendeu português. Porque numa série você aprendia o que era substantivo e adjetivo e advérbio. Numa série. Na outra série você ia pular para a regência. Você ficava essa salada lá na escola. Aí não entrar na sua cabeça mesmo. Tá? O certo é o quê? Aprender primeiro o quê? A classificar as palavras. O certo é isso aqui, aprender a classificar as palavras. Professor, então é fácil. Eu decoro, faço uma listinha lá, decoro e acerto tudo na prova. Não é bem assim. Por quê que não é bem assim? Uma mesma classe aqui, por exemplo, uma palavra aqui na frase ela é substantivo, em outra frase ela vai ser adjetivo, em outra frase vai ser um advérbio. Então essas classes aqui, elas podem mudar, tá? Ela pode mudar, uma mesma palavra pode mudar a classificação gramatical. Quer ver? Se eu disser assim, por exemplo, comi bastantes maçãs. Comi bastantes maçãs. Se eu disser assim, comi bastante. E se eu disser, eu não tenho o bastante. A mesma palavra ali, a palavra bastante, mesma palavra aqui em 3 frases diferentes, cada frase aqui tem uma classificação diferente. Por exemplo, comi bastantes maçãs. Bastante nessa frase aqui em cima é adjetivo. Bastante aqui é adjetivo. Por que adjetivo, professor? Porque ela tem relação com o substantivo maçãs ali. Na segunda frase, a palavra bastante aqui na segunda frase é advérbio. Bastante aqui na segunda frase é advérbio. Por que é advérbio? Porque ela se relaciona com o verbo. Na terceira frase, a palavra bastante é o quê? É um substantivo. Por que substantivo? Porque ela está sendo substantivada pelo artigo. Calma, que daqui a pouco a gente vai aprender a classificar. Tá? Fica tranquilo. Só estou fazendo uma introdução aqui para você compreender como é que funciona essa classe das palavras. Para você não achar que decorar é suficiente. Português, você tem que entender. Não adianta querer decorar. Não rola. Se você ficar decorando, você vai dançar. A palavra bastante, por exemplo, se você procurar lá na gramática, ela está lá no rol dos advérbios. Um advérbio de intensidade. Mas, como vimos aqui, nem sempre a palavra bastante vai ser advérbio. Ora vai ser adjetivo e ora vai ser substantivo. Então, português não adianta você decorar. Professor, então me fala como é que funciona essa mudança gramatical aí. Como é que funciona isso? Não tem aquele ditado assim, diz-me com quem tu anda que eu direi quem tu és? Quem já viu esse ditado? Todo mundo já viu. Funciona assim com a classe das palavras. Dependendo de com quem a palavra estiver se relacionando, ela muda a sua classificação gramatical.
Funciona desse jeitinho aqui. Nessa frase aqui, por exemplo, a palavra bastante aqui. Vocês concordam comigo que ela tem uma relação com maçãs? Ou ela tem relação com o verbo comer? Ela tem uma relação com a palavra maçã. Então, ela tem relação com a palavra maçã. Toda palavra que se relaciona com um substantivo, ela é adjetivo. Toda palavra que tem uma relação com um substantivo, ela é o quê? Adjetivo. A palavra aqui embaixo, que a palavra bastante, se relaciona com quem? Se relaciona com o verbo. Comi bastante. Bastante da intensidade para o verbo comer. Toda palavra que se relaciona com o verbo, ela é o quê? Advérbio. Aqui a palavra bastante, ela está sendo substantivada. O artigo, o pronome e o numeral têm o poder de substantivar qualquer palavra. Se antes de qualquer palavra aparecer um artigo, um pronome ou um numeral, essa palavra se transforma em quê? Substantivo. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Bacana então? Diz-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Funciona desse jeitinho aqui. Beleza? Perguntas? Repete para mim toda palavra que relaciona com o substantivo. Toda palavra que se relacionar com o substantivo, ela é adjetivo. E o artigo, pronome e numeral, daqui a pouco a gente vai ver isso. O artigo, pronome e numeral, substantivo é qualquer palavra. Qualquer dessas 9 aqui, ó. Qualquer dessas 9 aqui, elas podem se tornar substantivo. Qualquer uma delas. Basta antes dela aparecer um artigo, um pronome ou um numeral. Daqui a pouquinho eu vou falar mais e colocar exemplo para vocês. Então, você falar santo que for substantivo, se não tem um artigo perto do substantivo. Não é obrigatório ter um artigo antes do substantivo, não. Eu posso ter um substantivo sem ter artigo antes dele. Não é obrigatório. Ok? Daqui a pouquinho eu vou falar mais do substantivo, vou exemplificar, vai ficar mais fácil para vocês. Podem ficar tranquilos, só estou fazendo a introdução aqui, ok? Vamos lá, professor. Beleza, entendi a classe das palavras. Funciona como se fosse o RG de cada palavra. Eu consigo colocar um nome em cada palavrinha que eu encontrar. Beleza. E também aprendi que a palavra pode mudar a sua classificação dependendo do contexto. Aprendi isso também. Beleza. O que significa sintaxe? Sintaxe, não é sintaxe não, tá? Sintaxe, o pessoal falando sintaxe. O que é sintaxe? Fiquei me perguntando o que é sintaxe. Eu achei que era sindicato dos taxistas. Será que era isso? É sintaxe. O que significa sintaxe? Sintaxe significa a função que cada palavra dessa aqui exerce dentro da frase. Pode anotar. Sintaxe é o quê? É a função que as palavras exercem dentro da frase. Você tem que anotar isso aí. Função que as palavras exercem. Eu tenho 20 anos que eu não estudo. Como é que escreve exerce? Todo mundo sabe escrever, né? Função que as palavras exercem dentro da frase. Lembrando, você vai anotar muito aqui, anotar tudo. E você vai fazer a revisão da matéria, tá? O nosso programa é assim. Teoria. Você revisa a matéria chegando à sua casa, hoje ainda, você faz a revisão da matéria. Amanhã a apostila vai estar lá no site, tá? Vai estar lá no site. Aí você vai pegar a apostila e vai fazer exercício. Eu separei 200 exercícios para vocês, tá? 200. Estou preparando mais ainda. Vou mandar uma lista depois só com questões da Funrio para vocês, para a gente ir treinando, beleza? Então, o que é a sintaxe? Função que as palavras exercem dentro da frase. A gente vai conversar menos aqui, tá? A gente vai deixar para conversar depois lá no intervalo. Bacana? Pra gente aproveitar bem o curso. Olha só. Como assim, professor? Olha só, tem essa frase aqui. Eu classifiquei palavra por palavra. Olha só. A palavra gosta, por exemplo, ela não está aqui por acaso. Ela está aqui porque ela tem uma função dentro dessa frase. Ela tem uma função aqui dentro. A palavra futebol não está aqui por acaso, ela tem uma função aqui dentro. Por exemplo, a palavra Pedro é o meu sujeito. A palavra gosta aqui é o meu verbo, tem função de verbo transitivo direto. Indireto. Verbo transitivo indireto.
E a palavra de futebol tem função de objeto indireto. Então funciona desse jeitinho em português. Português é desse jeito. Classificação e a sintaxe. Depois nós temos o grupo também da semântica, que cai aquelas figuras de linguagem, aquele assunto mais fácil, não tem? Aquele assunto mais fácil de português é figura de linguagem. Se você errar aquilo lá, você não acerta mais nada na prova, hein? A gente vai ver isso ainda também. Olha só. Sintaxe é a função que as palavras exercem dentro da frase. O que mais cai na prova, professor? Cai classe de classificação ou cai sintaxe? O que mais cai na prova é a sintaxe. Agora, para nós aprendermos sintaxe com bastante propriedade, primeiro nós temos que aprender o quê? A classificar. Eu costumo dar um exemplo seguinte. Como é que funciona essa sintaxe aqui? E a classe das palavras. Vou dar um exemplo bem prático para nós aqui. Aqui nós temos essa sala aqui, não temos? Sim. Aqui nós temos cadeira, nós temos quadro, temos o que mais? Porta, não é isso? Ar-condicionado. Faz de conta que isso aqui é a sala, ó. Essa frase aqui é a sala. Tem várias coisas dentro dessa sala, não tem? Vou classificar coisa por coisa. O que é isso aqui? Cadeira. O que é isso aqui? Quadro. Isso é classificar. O que é aquilo lá? Ar-condicionado. Isso é classificar, uma por uma. O que é a sintaxe? Sintaxe é a função que cada coisa aqui dentro exerce aqui dentro. Qual é a função dessa cadeira aqui na sala? Tem a função, não tem? Função de sentar-se, não é isso? Qual é a função do quadro? Escrever. Qual é a função da porta? Tudo tem a função. É desse jeito que funciona. Agora tem uma boa notícia para nós. Tem algumas classes aqui que não exercem função sintática. Tá? 3 dessas aqui não tem função sintática nenhuma. Você vai anotar aí, já é bom para nós, não é? Por quê? Se 3 não exerce, ficou só quanto para eu fazer a análise? Só 7. Quais são as classes que não exercem função sintática? Não tem função sintática nenhuma. Quais? A preposição não tem função sintática, a interjeição não tem função sintática e nem a conjunção. Essas 3 classes de palavras aí não tem função sintática. Não tem função sintática. É como se dentro da minha sala tivesse um objeto aqui dentro aqui, tem um nome esse objeto, mas não serve para nada. É mesmo desse jeito, não tem função nenhuma aqui dentro da sala. É mais ou menos desse jeito. A preposição, a interjeição e a conjunção. Então coloque aí. Palavras que não exercem função sintática. Preposição, interjeição e conjunção. Não tem função sintática nenhuma. Para quem deixou de estar muito tempo, agora é só começar do zero de novo, né? Para quem está estudando para concurso aí, vai ser bom fazer uma revisão geral. Só alguma pergunta nessa introdução aqui? Alguma dúvida? Eu vou repetir, eu gosto muito de repetir. Porque às vezes você está viajando na maionese, você não pegou, agora eu repito e você... Interjeição e conjunção, as palavras não exercem funções sintáticas, não exercem. Vai estar amanhã. A minha aula seria amanhã. Eu estava preparando para deixar esse material disponível para amanhã. Aí, como a minha aula foi adiantada para hoje, conteúdo só amanhã, tá? Vou deixar lá o material para vocês amanhã, lá no site. Então, vou repetir. Classe das palavras é a classificação, é o RG de cada palavra. Eu posso classificar palavra por palavra. Só são quantas mesmo? 10. Sintaxe é o quê? Sintaxe é o quê? Função que as palavras exercem dentro da frase. Olha só, por que, professor, que é mais importante eu aprender primeiro a classificar? Ora, se eu sei identificar aquela palavra, não fica mais fácil para eu saber para que aquilo serve? Sim ou não? Então é por isso, por exemplo, qual é a função sintática do artigo? Qual é a função sintática do artigo? Onde eu encontrar o artigo, ele só vai ser uma coisa. O artigo só vai ser adjunto adnominal.
Função do artigo é o quê? Adjunta de nominal. Por exemplo, qual é a função do adjetivo? O adjetivo só pode ter 3 funções só. Ele vai ser o predicativo do sujeito, o predicativo do objeto, ou ele vai ser também adjunta de nominal. Então fica mais fácil para mim. Ó, essa cadeira aqui tem 3 funções. Pronto, não tem como ser outra. Por exclusão eu já acerto uma questão desse jeito. Então fica mais fácil aprender primeiro a classificar e depois eu aprendo a função que a palavra exerce. Tranquilos? Mais ou menos. Então vamos começar. Estou à nora. Vamos começar aqui. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, levanta a mão e pergunta, tranquilo, a gente vai respondendo, ok? Fala mais algumas coisas aqui. Professor, o senhor falou para nós que esses 2 grupos aí é suficiente. Eu tenho que aprender isso aqui, tá tudo aqui dentro, sim. Olha só, onde é que está então, professor, a concordância verbal aí que está no edital lá que eu não vi aí? A concordância verbal está aqui, ó. Ela está aqui. Sujeito e predicado. Está aqui dentro a concordância verbal. Onde é que está a concordância nominal? Concordância nominal tem a ver com classe das palavras. Professor, onde é que está aí a crase? Por exemplo, ainda bem que a crase não está no edital de vocês não. Vocês viram lá? Não caiu crase no edital de vocês, né? Maravilha, tem gente que tem medo de crase. Crase está onde? A crase tem a ver com a regência verbal e a regência nominal, mais artigo, mais pronome, mais preposição. A crase tem a ver com isso aqui. Pessoal, onde é que está a pontuação aí que eu não vi a pontuação? A pontuação tem a ver com sintaxe. Para eu aprender pontuação, que também não está no edital de vocês, graças a Deus, né? Todo mundo feliz. Para eu aprender a pontuar corretamente, tem que aprender o quê? Sintaxe. Pontuação não tem nada a ver com respiração. Cansou um pouquinho, vírgula. Cansou mais outro pouco, ponto e vírgula. Cansou bastante, ponto final. Não tem nada a ver com isso. Pontuação tem a ver com funções sintáticas. Tem a ver com função sintática. Onde é que estão as orações? As orações estão aqui. Também tem a ver com a sintaxe também. A gente vai ver isso aqui passo a passo. Bacana? Então vamos lá. Vamos começar.